foi uma parceria entre a Tink Olga, o Poligen, né, que é o grupo de estudos de gênero da Poli, o Genera, que é o núcleo de pesquisa de gênero e raça da FEA, o GEPO, que é o grupo de estudos de gênero e política, e aí a gente convidou também as professoras Elisa Buarque de Almeida, que é do NUMAS, da Antropologia das Sociais, do programa de pós-graduação, e a professora Beatriz Ascioli Lins também, que é do NUMAS. E a ideia é que a gente, na verdade, fale um pouco, e acho que o grande objetivo é que a gente consiga debater um pouco e como trazer essa discussão para dentro da USP também, pensando que é um debate que está pensando na cidade, né? A gente tem uma fala também, que eu não sei se a gente pode chamar agora, que é as meninas do Genera e do Poligen. Acho que a grande força da gente estar aqui é para entender também como esses grupos têm atuado, então também trazer elas como referência para vocês que têm enfrentado situações de assédio. Vocês querem fazer? Oi, pessoal, eu sou Estela, da Poligen, tem umas outras meninas da Poligen aqui. A gente é o coletivo de estudo de gênero da Poli, que é engenharia, para quem não conhece. A gente um grupo que surgiu em 2012, e o nosso foco principal, além de acolher as meninas lá dentro, é atrair mais mulheres para as áreas de exatas, né? Porque é em média 15% e é uma coisa que não sobe nunca. Então a gente faz atividades nesse sentido. A gente faz lá dentro também, faz bate-papos, grupos de estudo sobre feminismo. E aí a gente faz algumas atividades voltadas para meninas de ensino médio, com palestras. E a gente faz um prêmio na Feira de Ciências, que tem aqui na USP todo ano, para premiar grupos de engenheiras ou outras coisas das exatas, estimulá-las, né? E aí a gente também se articula com outros grupos, como Think Olga, Maria Lab, diversos grupos, Fast Food da Política. Aí esse tem sido o nosso trabalho, né? E a gente também, recentemente, a gente tem participado de oficinas também para entender mais a parte jurídica, do como agir em relação a assédios, porque assim muitas vezes na universidade a gente fica de mãos atadas, muitas vezes a gente vai atrás e não consegue. Aí tudo isso a gente vem tentando, né? E se fortalecendo essa rede de mulheres. Fala o quê? Nossos eventos são abertos, assim, e a gente gosta também. A gente faz eventos com homens, né? Bastante, porque como é a maioria do nosso curso, e a gente acha que os caras têm que se desconstruir, têm que ouvir o que a gente está falando, né? E a gente também faz, mas muitas coisas a gente faz voltada para nós, para a gente se sentir melhor um pouco, né? Porque é complicado. E além disso, né, que a gente estava falando de poucas mulheres nas exatas, conforme vai subindo de carreira, vai ficando pior ainda, né? No mercado de trabalho tem menos mulheres engenheiras, na academia menos ainda. Então, esse assédio perpassa da rua para todos os espaços, né, que nós mulheres frequentamos, e a gente estamos juntos aí. Oi. Tudo bem, gente? Eu sou a Giovana, estou representando o Genera aqui hoje. E eu estou desfalcada e eu vim outra menina do Genera para falar um pouco mais sobre a situação do movimento estudantil, que ela está bem mais inserida que eu, que já saí da universidade. Mas, basicamente, para quem não conhece, o Genera ele é um núcleo de estudos em gênero, raça e sexualidade da FEA, aqui na USP. E a gente surgiu em 2013 com a demanda de alguns alunos de uma disciplina da pós-graduação, lá na FEA, que passou assim por cima do tema de gênero, o pessoal começou a se articular, sentiu essa necessidade de estudar gênero e de se fortalecer nesse campo na FEA, que é uma faculdade de negócios. Eu acho que, assim como a Poli, é um ambiente bastante não favorável para as mulheres, e enfim. E aí, desde então, a gente tem se articulado fazendo simpósios, a gente tem um grupo de estudos, a gente acolhe diversas pesquisas. Eu até trouxe uma colinha aqui para vocês saberem um pouco o que a gente estuda. A gente tem pesquisas sobre, por exemplo, o mercado de auditoria financeira por etnia
a experiência dos negros na contabilidade, trajetória de pessoas transgêneras no mercado de trabalho. Tem bastante pesquisa sobre gênero. Então, por exemplo, a minha é sobre terceirização e feminização da pobreza. Aí tem uma menina que eu acho que o pessoal do Poligen conhece, a Italy, vocês já devem ter, que ela tem uma pesquisa bem forte de mulheres no mercado financeiro. Tem mulheres na contabilidade, então a gente está tentando reunir essas pesquisas pontuais assim da faculdade no grupo para fortalecer mesmo esse tema dentro da faculdade, porque lá ainda é bem mal visto. Então, quando a gente chega com um tema de gênero, um tema de raça, são temas subestimados assim pelos professores. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade de arranjar orientador e a metodologia ela é questionada. Então, a gente atua bastante nesse ponto, mas, além disso, a gente tem encontros para leitura de texto, tem a parte do acolhimento também. A gente é um grupo que se conversa, que acolhe as mulheres na faculdade. Os simpósios, está todo mundo convidado também, vou falar para vocês curtirem a página do Genera. A gente fez 3 simpósios bem legais no último ano. O primeiro simpósio foi sobre mulheres, o segundo simpósio foi de raça e o terceiro simpósio foi de sexualidade. E a gente tenta trazer pessoas de empresa, do mercado de trabalho, para misturar com o pessoal aqui da academia. Então, são eventos bem diversos. E eu acho que é isso. Eu até ia puxar um pouco a discussão, falar aí sobre o movimento da universidade, o movimento das mulheres na universidade, que as mulheres estão tentando ressignificar, porque o regimento ainda é um regimento militar e o assédio nem está dentro do regimento, mas eu acho que a gente pode puxar essa discussão mais junto com o debate. Eu acho que é isso. Obrigada. Vou aproveitar e aí a gente já passa para as professoras, só para também falar rapidamente do GEPO, que é o Grupo de Gênero e de Estudos de Gênero e Política, e que, ao contrário de ser uma disciplina ou um campo de estudos onde é muito masculino, tem muita presença de mulheres também, mas isso não deixa de ser um problema, muito pelo contrário. Eu acho que a gente enfrenta exatamente as mesmas dificuldades que vocês, não tem disciplina sobre isso, a gente que pesquisa isso não tem orientador, não tem disciplina. Eu entrei na faculdade em 2006, essa discussão não passava nem perto, eu fiz mestrado, não tinha quem me orientasse, acho que é um problema que todo mundo enfrenta, e apesar de ser de humanas, é sempre uma luta no departamento de avançar as pautas e de conseguir formar grupo, e a gente tenta fazer sempre reuniões de formação e também acolhimento, e a gente já fez vários eventos dentro da universidade ao longo dos últimos, pelo menos, 3, 4 anos, e apesar de a gente ver que aos poucos tem disciplina e tal, mas é uma coisa que começa na pós-graduação, é um debate, a gente tenta ver até de inserção de autoras femininas nas disciplinas para leitura e tal, mas apesar de a gente ter mais de 50% de mulheres no curso, isso fica mais gritante ainda, a falta de representatividade que a gente tem no campo. E acho que, inclusive, as professoras têm uma carreira já há muito tempo nessa área, e eu acho que até é uma coisa que eu sempre me pergunto. Hoje em dia é uma coisa que vem cada vez com mais força, mas como que isso surgiu e como deve ter sido para vocês esse debate quando vocês iniciaram a carreira acadêmica de vocês, né? E de ver hoje que essa é uma discussão que está mais em voga, mas tantos desafios ainda que tem para enfrentar, e como vocês veem isso dentro da universidade. Eu ia começar, tinha pensado nesse gancho. Nesse gancho de tá difícil para a gente, imagina como estava quando vocês iniciaram. Estamos aqui combinando rapidinho quem fala primeiro, o que falamos, assim, bem. Perdão. Bom, vou ter que responder um pouquinho para a Verônica, né? Mas, enfim. Bom, eu estou aqui na USP desde 2008, né, como professora da área de gênero, né? Então, nas ciências sociais. Você foi minha aluna? Foi. Tem outras ali. Mas, então, desde 2008, eu dou uma disciplina de teoria de gênero aqui nas ciências sociais, e eu sou da antropologia, onde tem um pouco mais de mulher. Na antropologia brasileira, a USP foi lenta para incorporar gênero. A antropologia brasileira, se vocês forem para várias universidades, a UFSC, a Unicamp, a Federal da Bahia, várias universidades, a questão de gênero já é velha, não é novidade.
né? Mas a USP demorou um pouquinho mais, eu diria, né? Tinha o Julinho trabalhando com sexualidade e tal, e fazendo uma aula de gênero também, antes de mim. Mas, desde que eu estou aqui, a educação já era forte, tinha Marília Carvalho, tinha Cláudia Viana, então já tinha pessoas. Eu, desde o meu mestrado, na verdade, eu fiz a graduação nas Ciências Sociais, não tinha questão de gênero. A Eva Blay dava um curso que tinha a ver com mulheres, mas não gênero exatamente, na Sociologia, né? Depois a Eva Blay se aposentou. E eu fui fazer o doutorado na Unicamp exatamente porque a Unicamp tinha uma área forte de gênero, né? Então, eu acho que a ciência política da USP não tem tanto, mas outros lugares já tem também. Né? Então, Brasília, a gente tem a Flávia Biroli, né? Acho que outras, a Célie Pinto, né? Tem outras professoras já na ciência política bem estabelecidas. Acaba sendo meio crítico a própria USP um pouco, né? A USP às vezes é um pouco mais lenta em algumas coisas, uma universidade mais antiga, com uma estrutura mais rígida, mais burocratizada. Então, algumas coisas demoram um pouco mais para mudar. Mas, assim, com relação... então, nesse sentido, quer dizer, desde o meu doutorado, eu estou trabalhando com gênero, e eu fui para a Unicamp, né? Depois trabalhei lá no NUPAGU, no Núcleo de Estudos de Gênero da Unicamp, e agora aqui a gente tem o NUMAS, que é o Núcleo de Estudos dos Marcadores Sociais da Diferença, que inclui gênero, mas que inclui uma preocupação que está aqui no seu filme, né? Que é a questão da gente pensar gênero a partir de uma perspectiva interseccional. Então, acho que eu vou passar essa ponte para a gente falar um pouco do filme também, né? Quer dizer, porque o que eu acho interessante que está demonstrado um pouco nesse filme, que tem a ver com as perspectivas teóricas, com as coisas que a gente pesquisa, com a teoria de gênero, com a teoria feminista, né? Com a produção de saber acadêmico, e que, de algum jeito, permeia, né, o trabalho de vocês e acontece em forte diálogo com uma militância feminista, que é um ponto que vocês também, né, tomam aqui no filme, né, como é que a gente tem um movimento feminista jovem se rearticulando, novos feminismos. E são novos feminismos e são novas questões exatamente também porque a gente está olhando para essa questão de interseccionalidade, né? Eu acho muito interessante que no filme, das 3 personagens centrais ali que você tem, né? Então, vocês têm uma moça branca de classe média, uma moça negra da Bahia, né? Uma jovem trans, né, que mora perto de Brasília, né? Então, de algum jeito, o que vocês trazem um pouco nesse filme e que mexem, quer dizer, é que também tem experiências diferentes, né, trajetórias muito diferentes, experiências muito diferentes de vida, né, mas, ao mesmo tempo, vocês querem trazer uma coisa comum, né, de uma sensação de insegurança que as mulheres têm no espaço público, que é assim que começa, né, que eu acho que é uma história para a gente pensar o que acontece, né, nesse país nos últimos tempos, inclusive com as ameaças de retrocesso e tudo mais, né? É uma história que tem a ver com a construção de uma pauta pública sobre gênero, né? Porque eu acho que, por exemplo, né, esse chega de fio-fio, essa palavra assédio, que vocês têm uma certa dificuldade até, né, de um empenho em tentar mostrar o que é o assédio, né? É porque essa palavra assédio não era clara até muito pouco tempo, né? A gente, enfim, quando eu era jovem não tinha a palavra assédio, e eu era assediada na rua e eu passava situações de medo, mas a gente não tinha um jeito de nomear isso e dizer, olha, eu sofri uma violência, né? Eu podia chegar em casa chorando de ter passado uma situação de medo na rua, né, como passei, né? Estou entre os 86% que, né? Eu acho que é 100%, acho que não é nem 86%, enfim, né? Se você usar o transporte público, você já passou por isso, certamente, né? Mas a gente não tinha uma palavra para nomear isso como violência, né? A não ser do tipo, eu senti medo, como se eu tivesse sido uma idiota de sentir medo, né? Mas, assim, era muito difícil falar. Então, eu acho muito interessante como é que, no filme, vocês trazem um pouco dessa trajetória das campanhas, desse novo feminismo jovem,
mas eu acho que é um tema muito forte para a gente pensar enquanto cientista social, cientista político, seja lá o que for, né? Quer dizer, como é que a gente está construindo na cena pública, né, um problema que antes não era visto como um problema. Embora fosse vivido como um problema, embora fosse vivido como violência por muita gente, claro, né? E, ao mesmo tempo, claro, porque olha o que acontece, né, que vocês acabam... A questão é falar sobre assédio na rua, né, sobre essa coisa desagradável que que a gente passa, que poderia ser classificada como cantada, mas, né, de algum jeito há um esforço, um empenho em dizer isso não é uma cantada, né, isso não é um elogio. Por quê? Porque é uma coisa que me constrange, eu não posso andar coisa na rua e tal. Quer dizer, e começa... É interessante que a campanha, né, e vocês têm alguns relatos aqui, o relato na primeira pessoa, o relato do que as meninas viviam, né, seja nas hashtags, seja aqui no filme, ele faz com que as pessoas falem: uai, eu já passei algo assim, né? Ele faz com que você reviva algumas cenas, né? E, ao mesmo tempo, foi interessante como isso afetou também o universo dos homens, né? Muitos homens começaram a falar: nossa, né, caiu a ficha para mim de como é difícil ser mulher e andar na rua, né? Né, alguns amigos que falavam: puta, a gente é né? Eles mesmos vinham se criticar, né, e tal, né? Então, perceber um pouco como é que a gente está... A sensação que eu tenho com o filme, né, com esse momento, é que a gente está construindo uma categoria que é uma categoria pública, né, de assédio, de violência, tentar entender isso, né? Embora não tenha... A Bia vai falar coisa legal, eu vou deixar com a Bia, né, que não é o meu... Mas, assim, que é também uma certa coisa que está permeando a vida na universidade agora, né? Então, né, vocês do Poligem, do Genera, né? Mas a gente tem os coletivos feministas também em várias unidades, né? A gente está tendo... E formamos um coletivo de professoras, que é a Rede Não Cala. Eu estou aqui sem o bottom, mas deixa eu dizer, eu sou professora da Rede Não Cala, Rede pelo Fim da Violência Sexual e de Gênero na Universidade de São Paulo, né? Que a gente também está tentando mostrar, por exemplo, para os nossos colegas professores, que não dá para ficar paquerando as alunas, né? Como se isso não fosse... Como se não houvesse uma desigualdade de poder intrínseca na relação entre professor e aluna, né, entre professor e aluno também, né, em que uma situação de uma paquera não é uma situação de reciprocidade, né? É uma situação de desigualdade, né? E é muito difícil a gente desconstruir essas categorias anteriores e tentar mostrar que isso, às vezes, é uma violência para alguns dos nossos colegas, exatamente nesse sentido. É muito parecido com a coisa do assédio na rua, da cantada aqui, do grupo de homens conversando. Eles começam falando uma coisa e, de repente, eles vão se conscientizando, eles dão conta e vão mudando, né, o discurso deles. Você vê que um está meio incomodado já desde o começo com o que os outros falam, ele já está meio puto dá uma sensação assim, né? Mas parece um pouco, quer dizer, a gente tem que desconstruir alguma coisa que era muito naturalizada, né? E é complexo isso, não é simples, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que está acontecendo na cena pública, isso está mudando, né? As pessoas estão percebendo isso de modos diferentes, né? E o mais... Então, nesse sentido, eu gosto muito, saúdo muito o seu filme, Amanda, porque eu acho que é uma coisa assim, realmente a capacidade que, às vezes, o audiovisual tem, mais do que a gente fazer a discussão, ou mais, que é quando você vê a pessoa narrando, você... Nossa, parece que você entende, né? É muito, né? Algumas narrativas são muito fortes, né? Emocionam, né? A gente se emociona e pega mesmo. E acho que é uma coisa interessante, porque é um aprendizado que tem uma coisa muito racional, né? Um aprendizado de compreender o que isso está acontecendo, o que quer dizer isso, que tipo de violência é essa que a gente está nomeando, por que estamos nomeando isso como uma violência, por que estamos querendo que se olhe para isso como uma agressão, como um problema, né? E no filme é bom porque pega um pouco pelo estômago, né? Pega pelo emocional, né? Então mostra para a gente um pouco aquilo que, né?
e que provavelmente muitas de nós, né, passamos aqui, né? É muito comum, né? Mas é muito bom quando você... É muito interessante, né, quando ela fala... Quando eu percebi que as outras pessoas também passavam, aí eu falo, então, não é culpa minha, não sou louca, eu posso falar que tem um problema. Não sou obrigada a aguentar, não sou obrigada a calar, né? Então, sei lá, acho que era isso. Vou passar para a Bia. Bom, gente, boa noite. Eu sou a Beatriz. Eu não sou professora da USP. Quem dera, Deus te ouça. Eu deveria estar escrevendo a minha tese, minha orientadora está aqui. Qualquer coisa que eu esteja fazendo nesse momento é algo que eu estou fazendo ao invés de estar escrevendo a minha tese. E, bom, eu sou da antropologia social, do NUMAS, do Núcleo de Estudos sobre os Marcadores Sociais da Diferença, e aí, fazendo assim um pouquinho da nossa propaganda, nós temos páginas no Facebook, nós temos um programa de extensão universitária bastante interessante, a gente faz cursos em escolas públicas, privadas, a gente já deu curso para funcionários ou para a comunidade da USP, para a guarda universitária, trabalhamos com a Defensoria Pública, e reunimos pesquisadores que pensam na interseccionalidade, que é maravilhosamente representada no filme da Amanda e da Fernanda, filme das duas. É importante falar, eu estou aqui, Beatriz, como pesquisadora de gênero, sexualidade e violências, no NUMAS e suas intersecções com outras questões, e eu estou aqui como militante, estou aqui como uma autodeclarada cinéfila também. E se tem uma área onde também é muito difícil ser mulher e ter voz é no cinema, ser diretora, ser roteirista, ser produtora. Então, eu só congratulo as meninas ainda mais, porque também não é fácil fazer cinema sendo mulher no Brasil, falar sobre temas de ser mulher, e, né, encarar, ir atrás de verba e justificar que isso... Então, a Amanda, eu a conheci ainda quando o filme era um bebê, né, digamos, um feto, né? E ver que ele aconteceu, e aconteceu do jeito que aconteceu, é fruto do trabalho, do esforço enorme da Amanda, da Fernanda, e também do trabalho da Juliana, que é a fundadora do Think Olga, que aparece o tempo inteiro. Ela não está aqui, ela tem um bebezinho, aí uma questão de nós mulheres, né, quando nós temos nossos bebezinhos, nós ficamos um pouco fora, ou bastante fora, das discussões públicas. E a Juliana, ela é importantíssima desse debate, porque é uma ideia dela um incômodo dela como uma jornalista que não era necessariamente feminista, que não escrevia sobre pautas de demandas, mas é um incômodo pessoal, da vida pessoal, muito parecida com algo que eu também passei na mesma idade, nós somos quase da mesma idade, a primeira vez que falamos juntas, nós nos abraçamos e choramos, e percebemos o quanto a gente tinha passado por um processo de medo de andar na rua aos 11, 12 anos, por conta de violências muito graves, que não tinham nomenclatura. E é uma iniciativa dela que vira uma campanha, que vira uma ONG, que vira uma hashtag, que toma a rede, que toma as pessoas, porque faz sentido, porque acontece, porque a gente se sente representado. O feminismo, os feminismos, né, é um movimento social de poucas lideranças, né, mais vertical, diferente de outras demandas, pautas sociais e políticas. Mas é muito importante reconhecer quando a gente tem essas mulheres, especialmente na nossa frente. Então, a Amanda e a Ju, que ela não está no céu, tá, gente? Mas exatamente, mas ela está no online assistindo. Beijo, Joninhas, que é o filho dela, que é uma gracinha. Mas, enfim, eu vim... o fim do filme, ele fala sobre 180. E me fez pensar, porque há algumas semanas, o 180, eu não sei se vocês sabem, mas com o golpe, em 2016, a Secretaria de Política para as Mulheres, esse órgão que a ex-ministra Nilceia fala da sua importância, ele é rebaixado a uma categoria, ele perde status de pasta ministerial e vira subordinado a um órgão mais geral da justiça.
assim como a Secretaria de Políticas para a Igualdade Racial, a CEPIR, e a Secretaria de Direitos Humanos. Não foi uma das primeiras coisas que o Michel Temer fez foi acabar com a autonomia e a grana dessas secretarias, que já não era muita, passou a ser menos ainda. Há algumas semanas, o 180 deixou de ter um serviço próprio de atendimento e passou a ser... você liga para um 180, que é o Disque Denúncia, e agora quem atende são funcionários genéricos que atendem várias perguntas burocráticas sobre o Estado. Então, rapidamente, no tempo em que esse filme existe, 180 já não faz mais o papel que ele fazia, ali quando a ministra fala, a secretaria deixa de existir, e a gente vai vivendo retrocessos, cada dia uma notícia pior. Mas eu venho trazendo boas notícias, porque eu acho muito simbólico de estar aqui hoje, dia 26 de setembro de 2018, porque ontem, eu não sei se vocês sabiam, mas quem era o presidente em exercício ontem era o ministro do Supremo, Dias Toffoli. O Temer não estava no Brasil, e ele sancionou uma lei que veio do Senado, um projeto de lei que veio do Senado Federal. E aí, assim, né, gente, hoje o mundo é digital, eu não trouxe caderninho, está tudo anotado no bloco de notas, né, sinal dos tempos. Que era a Lei 13.718, de 2018, para quem quiser ir olhar, ela é bastante peculiar. Ela entrou em vigor hoje, hoje em que estamos todos reunidos. E ela é uma lei que modifica quase tudo a respeito do tratamento dos crimes sexuais. E uma das principais coisas que ela faz, e que dialoga com o que a gente está falando aqui, é que ela extingue a categoria da importunação ofensiva ao pudor. Caso vocês tenham prestado atenção, uma categoria do nosso Código Penal da década de 40. As moralidades e os comportamentos e o que a gente considera aceitável não mudou bastante desde 41, certo? E uma das coisas que essa lei faz... Eu cheguei um pouquinho atrasada, eu estava no Ministério Público Estadual, conversando com promotores de justiça do Brasil inteiro, porque eu sou antropóloga, cosplay de advogada. Cosplay de professora, agora cosplay de advogada. Conversando sobre o projeto da lei, como ela andou rápido. E uma das coisas que ela faz é instituir uma tipificação criminal chamada importunação sexual, que é o que a gente está chamando de assédio, né? Entre outras coisas, ela também criminaliza e pune com maior rigor, por exemplo, a divulgação de vídeos de sexo, ou de nudez, ou de erotismo, sem o consentimento das pessoas envolvidas, o que se chama de revenge porn, ou vazamento de nudes. Ela também tipifica o crime de estupro corretivo, quando o estupro tem como função controlar ou punir o comportamento social da vítima, de estupro coletivo. Então, se lembrando daquele caso que aconteceu no Rio de Janeiro, né, de uma menina que foi coletivamente violada, ainda teve essa imagem compartilhada no Twitter. Enfim, então a importunação sexual, eu trouxe aqui a colinha dada para mim pela doutora Valéria Scaranci, o artigo 215A do Código Penal, eu vou ler para vocês, pena de 1 a 5 anos de reclusão, constitui conduta criminosa, praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de outrem. Parêntese, o pessoal do direito, né? Lascívia. Enfim. Exemplos de conduta, eles explicam, ainda bem. Na verdade, a doutora Valéria fez esse favor, né? Beijo roubado, forçado. Lembremos do carnaval, né? Onde essa prática é comum. Agora, não é um beijo forçado, é um crime. Passar a mão. Não é mais uma passadinha de mão. É crime. É crime contra a dignidade sexual. Encoxar no ônibus do metrô é crime. Cantadas invasivas, que na verdade seriam qualquer cantadas sem o seu consentimento, é crime. E a conduta isso é muito importante para nós que estamos na cidade de São Paulo, considerando o que aconteceu nos últimos anos, a conduta de ejacular em uma pessoa em sistema de transporte também configura crime.
inclusive podendo ser entendida como estupro, dependendo das circunstâncias. E essa lei 13.718, ela de ontem, eu estou me acostumando com o número, ela também modificou o tratamento dos crimes sexuais até ontem, em situações de estupro para maiores de 14 anos. O processo só seguia adiante se a vítima demonstrasse interesse, e agora isso juridicamente nome é ação pública condicionada. Quer dizer que o Ministério Público continua com o processo caso a vítima mostre a vontade, né, condicionada à vontade da vítima. A partir de hoje, todos os casos, todos esses crimes que eu li para vocês, inclusive a divulgação de vídeos sem consentimento, são ação pública incondicionada, ou seja, independem da vontade da vítima, para serem transformados em processos e vão ser perseguidas pelo Ministério Público, né? Isso muda tudo quando a personagem professora de história, quando ela fala, eu vou na delegacia, eu procuro quem, eu falo quem, a Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha não é sobre isso, a Lei Maria da Penha é sobre violência doméstica e familiar, ou em situações de relação afetivo-sexual. Agora mudou. O direito penal é a solução? Não, Djamila já falou. O direito penal é a última instância da sociedade. É quando a gente não tem mais o que fazer, a gente vai lá e pune. Mas o direito penal também é muito importante para nos dar categorias, para nos dar uma noção de direito e nos dar nomes. Acho que a grande importância da questão do assédio é que, pela primeira vez, a gente conseguiu nomear um mal-estar, algo que nos tirava diversos direitos, e especialmente o direito ao espaço público. Certo? E eu não quero mais me alongar bastante, mas eu achei que era importante falar dessas mudanças, né? Eu queria só terminar dizendo que, agora eu não me lembro se foi a Margaret Hago ou se foi a Nilceia que fala que o movimento feminista brasileiro, ou pelo menos ele mais organizado, ali final dos anos 70, início dos anos 80, ele vem historicamente junto com o processo de redemocratização, luta contra a ditadura. E é uma herança muito bonita de se ter, que ainda é forte e vivente dentro das diferentes vertentes do movimento feminista brasileiro. Não à toa nós estamos hoje, nós feministas, hoje, setembro de 2018, sendo chamadas ao espaço público, sendo chamadas ao pleito para parar um processo de retrocesso político em relação a direitos. As mulheres estão sendo chamadas à rua, estão sendo conclamadas a falar e a se posicionar para parar um processo que pode ser ainda mais calamitoso do que a perda da SPM, a perda do 180 e, enfim, uma série de outras legislações problemáticas para a população de mulheres, população LGBT, população negra, quilombolas, indígenas, quaisquer sujeitos que estejam em desvantagem no que diz respeito a direitos, se não na lei, na prática. Então, é muito bonito saber que o filme tem essa imagem é contínua, já consigo pensar num Chega de Fio-Fio 2, já dá para fazer uma continuação com tudo que aconteceu e continua acontecendo. É fruto desse trabalho. Se essa lei foi promulgada ontem, ela tem a ver com a Juliana, ela tem a ver com a Amanda, ela tem a ver com a Fernanda, ela tem a ver com a Heloísa, que foi a pessoa que me ensinou a palavra gênero no sentido de construções psicológicas, sociais, no que diz respeito à construção de masculinidade, feminilidade, mulheres e homens, e essas relações de desigualdade e de assimetrias de poder. Ela tem a ver com cada uma daquelas meninas ali sem nome, nas ruas, na Avenida Paulista, com cartazes pintadas. Tem a ver com a minha alegria a primeira vez que eu fiquei sabendo do Poligem.
porque eu namorei um estudante de engenharia da Poli na graduação e aquilo lá era um terror. Eu vivi cenas de filme de terror em festinhas da Poli. O Genera, porque a gente é obrigado nas ciências sociais a fazer economia na fé, e a gente também viveu vários momentos de terror lá dentro. O GEPO, esse esforço. Não pensem que porque estamos na antropologia, estamos também blindados, muito pelo contrário. Na universidade, apesar de estarmos em uma situação de privilégio, também não estamos. Vemos agora o que acabou de acontecer com o Tribunal de Justiça absolvendo o aluno da medicina acusado, agora a gente tem que dizer acusado, de estupro de, pelo menos que a gente saiba, 7 colegas, depois de ter dopados, dizendo que a menina que seguiu o processo, ela meio que arcou com o fato de ter ido a uma festa e ter bebido, e uma mulher que vai à festa e que bebe, ela já tem que saber que isso pode acontecer. Palavras dos nossos togados do Tribunal de Justiça, dos nossos desembargadores do Estado de São Paulo. Então, é isso. Chega de Fiu-Fiu 2, 3, a luta continua. O inimigo agora é outro. Enfim, dá para pensar em várias questões, mas nós temos muita força. Mulheres, quando nós abrimos a nossa boca, nosso poder, ele abala estruturas muito fortes. E não à toa, esse sábado, a gente pode fazer muita diferença. Então é isso. Obrigada, Amanda, obrigada, Fernanda, obrigada, Juliana, obrigada, Elô, obrigada às meninas dos coletivos, obrigada a todas e aos homens, apoiadores da causa, e que também estão dando a cara a tapa para que nenhum direito seja rifado, né? Ninguém vai ficar para trás, se depender da gente, ninguém vai ficar para trás em 2018. Obrigada. Não, eu não sou política. Eu até peço licença, porque eu gravei o que a Bia falou, porque eu estou nesse momento trabalhando também para a gente soltar um texto sobre a lei de importunação sexual, né? Tem que Olga amanhã. E a gente, realmente, assim, é muito louco, porque dá um nó na nossa cabeça, né? Porque a gente usa tantos nomes também, é muito bom nomear, mas ao mesmo tempo é isso. A gente está o tempo inteiro falando de assédio, aí vem uma lei que chama como? Importunação sexual. Aí você fala, tá bom, agora tem que explicar que isso aqui tem a ver com assédio. E explicar o juridiquês, assim, é muito difícil, porque às vezes nem a gente mesmo entende que está trabalhando com isso há tanto tempo. Mas, de fato, assim, eu acho que não tem como a gente não comemorar essa lei e assim, a revisão que foi feita, né, de tantos artigos que estão há mais de 40, enfim, muito mais de 40 anos lá, e que 80 anos, exatamente. Então, acho que vale todo mundo ler, a gente vai soltar algumas coisas e eu, na verdade, eu só fico muito feliz de ter vocês aqui e muito feliz de ter ouvido essa conversa, esse debate tão qualificado. Acho que para nós agora a continuidade do filme é essa mesmo, é ter vocês, pesquisadoras, professoras, ativistas, estudantes se debruçando sobre esse tema. De fato, a luta continua, mas acho que esses pequenos, às vezes grandes avanços, às vezes a gente consegue avançar rápido, às vezes a gente, né, com algum dispositivo, algum gatilho que chega lá. Então, a gente está levando o filme, a gente vai ter uma reunião, vai ter uma apresentação no Congresso, em novembro. É um público-alvo, exatamente. Então, teremos, assim, até para contar um pouco a história, para onde o filme está indo. A gente está muito feliz de estar aqui, né, na USP, a gente estava conversando um tempão para isso acontecer. Então, foi muito, para a gente está sendo incrível, assim, ter essa oportunidade de conversar, de continuar esse tema. E eu sei que vocês, né, a Bia e a Elo a Heloísa, estão cada vez mais se aprofundando no tema do assédio. E eu vejo como, assim, desde 2014 para cá, de fato, é isso, né? A gente criou quase que uma palavra nova, um conceito novo.
que felizmente muita gente entende. Então é isso também, né? Teve a Lei Maria da Penha, que é a mesma coisa que eu vejo o reflexo, né? Hoje, sei lá, mais de 90% das pessoas sabem que a lei existe, não ainda conseguem interpretar ela completamente, mas existe um conhecimento. Assim como o assédio avançou muito rápido em termos de compreensão, né? Saber que teve essa pesquisa de 2016, em que 86% das mulheres já são identificadas como, né, pessoas que enfrentaram, que sofreram assédio nas ruas, já é também um avanço. Então, nomear para a gente é muito importante, entender também como ela acontece, então, quais são as causas dessa violência. E aí, acho que a gente traz muito esse tema das masculinidades também, né, do quanto, enfim, a gente sabe também que a violência de gênero e essa violência que as mulheres sofrem são quase que 100% perpetuadas, enfim, os autores da violência são homens. Então, de fato, tem uma questão que a gente tem que investigar e tem que entender por que isso está acontecendo. E o filme traz muito essa questão das relações, né, de poder, que são desiguais em várias esferas, e a gente tratou muito do espaço público, porque é isso, essa lei que vem agora também está falando, enfim, sobre... Tem também um agravante de pena para estupro em espaço público, vários agravantes, então está falando sobre espaços ermos, está falando sobre, enfim, estupro que acontece no transporte público, que acontece à noite. Então tem vários nomes e coisas que a gente identifica como um problema e que é legal, assim, porque a gente teve um grande avanço em relação à violência doméstica, mas no espaço público ainda tem muito assim para ser pensado, né? Quando eu vi o filme pela primeira vez, que eu vi aquela cena com a moça, com a Nicole Bols, eu falei, meu Deus, eu lembro que isso aconteceu, e na época, a diferença que faz, por isso que é tão importante o debate, você realmente traz para a discussão e as pessoas, é como se você vestisse um óculos, que você começa a entender o que está acontecendo. E quando eu vi isso, eu falei, eu lembro de quando isso aconteceu, só que na época eu falei, nossa, putz, que chato, né, mas assim, e de qual a diferença de que isso fez, o quê, de 10 anos para cá? Menos, 4, 5 anos. De entender que a diferença que isso faz de trazer isso para o debate público e que as coisas podem avançar, que as leis podem mudar. Sabe o que é muito interessante, é inspirador? Eu vim agora do Ministério Público, estava conversando com promotoras de justiça do Brasil inteiro, do Paraná, aqui de São Paulo, do Ceará, e elas falarem literalmente que esse projeto de lei aprovado, ele está aí para discussão, inclusive eu e uma colega que é jurista, que é a Maíra Zapata, já escrevemos para a Carta Capital um artigo questionando algumas questões quando ainda era projeto de lei, sem ser sancionado. Mas já é alguma coisa, e ouvir esse projeto de lei é um projeto que parte do Senado, não da Câmara dos Deputados. Então, ele foi levado para o Senado por várias pessoas do Ministério Público, que levam literalmente prints desses blogs que a gente escreve, dos nossos textos, do seu filme. Eu conversei com as promotoras e era lá para convencer o senador fulano, a gente passou o Chega de Fio-Fio. Para convencer o senador fulano, a gente deu um Google no hashtag Meu Primeiro Assédio. A gente entrou no site da Think Olga, no Blogueiras Feministas, no Blogueiras Negras, no Guelé 10, sabe? Essas coisas, elas não estão pairando, são pessoas que a gente conhece e que a gente sabe quem é, e as rodas de conversa com os homens, né? Um dos rapazes que aparece na roda de conversa, ele estudou comigo na faculdade. Não à toa, ele é o mais incomodado desde o início, que ele é o sociólogo, que aparece assim, se coçando, quando o colega publicitário fala umas coisas, ele vai ali se coçando e tudo mais. Mas a importância também de ter os homens levando isso, porque violência de gênero não é violência só contra a mulher. A população LGBT ou qualquer pessoa que é entendida fora da norma, das regras de gênero, sofre uma violência de gênero. Não à toa, foi um pai e um filho que sofreram um atentado com uma lâmpada na Avenida Paulista, Augusta, né? Que é um espaço simbólico de mudanças de comportamento, de pessoas progressistas, porque eles estavam se abraçando e foram entendidos como um casal homossexual. Então, falar de gênero interessa a todo mundo, interessa a mulheres, a homens, a pessoas LGBT, interessa pensar sempre a partir
da intersecção com raça, é impossível desvincular, no caso do Brasil. Quando a gente fala de gênero, a gente não pode esquecer do genocídio dos meninos negros nas favelas e nas periferias. Isso é uma violência de gênero e racial contra os nossos meninos negros. Então, é uma pauta que nos interessa a todos. E saber, hoje eu venho muito feliz e animada, porque eu estava ali conversando com gente, né, que escreve desse jeito, né, lascívia, que fala diuturnamente, literalmente, eles sempre falam diuturnamente, e me chamam de, é o único lugar onde eu sou considerada excelentíssima. Eles falam, excelentíssima. Gente, eu nunca fui excelentíssima em lugar nenhum, aqui eu só adoro. E eles falarem o nome das minhas amigas, das minhas companheiras, das minhas professoras, das pessoas com quem eu convivi, do seu filme, do blog, da ONG da Ju, e enfim, dos coletivos das universidades, da nossa luta com relação à questão da medicina, né? Que não é só na medicina, a medicina é um símbolo, mas não é só lá. Então, a gente caminha, né? Às vezes sente que são 2 passos para trás para cada um para frente, mas a gente caminha, a gente segue. Que bom, né? Gente, eu venho animada, né? Eu sou assim, o direito penal não resolve problemas sociais, gente, mas é uma mudança significativa nos tratamentos aos crimes sexuais que a gente tem lutado há 80 anos. Então, assim, mulheres que já nasceram antes de mim, já morreram, elas já estavam ali falando, que isso? Porque já foram crimes contra a honra. Você tem que pensar um pouco isso que a Bia está falando, né? Aquela importunação ofensiva ao pudor, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que para importunar, a pessoa tem que ter pudor. Portanto, se ela for considerada uma mulher despudorada, que era a categoria da mulher honesta também, né? Quer dizer, esse que é o problema desses termos jurídicos, né? Então, por exemplo, eles, em outras legislações, em outros momentos, eles consideravam que, né, uma mulher de classe popular, que trabalhava na rua, né, que era lavadeira, que andava muito na rua, não precisava nem ser prostituta, então nem se fale, não é? Ela não tinha honra a proteger. Né? Ela não tinha honra mesmo, uma mulher pobre, sem marido, uma mãe solteira, não sei o quê, não tinha honra. Então, ela podia sofrer violência sem entender. Então, importunação ofensiva ao pudor vai um pouco isso, mas ela tem pudor para ser ofendida, né? Para ser importunada, né? E isso é uma coisa que está na palavra, mas está assim, simbolicamente muito forte, né? Quando a gente pegou os casos de violência sexual, de estupro na universidade com relação às festas e tal. Eu sempre dou esse exemplo, já falei disso hoje num outro evento, mas, enfim, vou falar ele de novo, desculpa, você já ouviu. Que é aquela coisa assim, quando a gente conta, por exemplo, isso que a Bia estava falando o famigerado caso da medicina, que é um símbolo de vários outros casos também em outras faculdades, não só na medicina. Né? Mas, assim, quando o juiz fala, não, mas a menina foi na festa, ela sabe que isso pode acontecer. Na verdade, ela está pensando igual esse professor o professor mais velho, tadinho, ele queria compreender, ele estava sendo gentil e querendo, né? E quando eu falei dos problemas dos estupros nas festas, tal, ele falava, mas professora Heloísa, essas moças que aconteceram isso, tal, elas se dão ao respeito, né? Ou seja, eram moças respeitáveis ou eram moças que já não tinham respeito mesmo, né? Já não se davam ao respeito. Então, tinha essa categoria antiga, não é? De imaginar que o mundo das mulheres, ou elas são santas ou elas são putas, né? Mas, né? E só as santas é que merecem respeito, né? Quando o que a gente está querendo dizer aqui é todo mundo tem direitos, não é só respeito, né? No sentido de que ela é respeitável, né? Mas é que ela tem direito ao espaço público, tem direito a estar na rua, tem direito, né? Exatamente. É porque tinha, até ontem, tinha um grande vácuo entre a importunação ofensiva ao pudor e o estupro. E o estupro, na definição jurídica de estupro, diz sob grave ameaça. Como a menina estava dormindo, ela não percebeu estar sendo acuada, então
ela não foi ameaçada. Então, não era estupro, era... E olha só, a gente vem numa mudança, em 2009, a gente teve uma mudança significativa no tratamento dos crimes sexuais, que deixaram de ser de crimes contra a honra. Olha só, em 2009, até 2009, os crimes sexuais eram crimes contra a honra, não contra os direitos. E ainda hoje, eles estão com crimes contra a dignidade sexual. Eu ainda acho que tem que mudar para os direitos sexuais. E a gente não está muito longe desse olhar da mulher honrada. Bom, a gente viu o que aconteceu essa semana que passou agora a respeito do candidato a vice e sua fala infame sobre mães que criam seus filhos sem os pais e com avós, que eu me recuso a falar mãe solteira, porque mãe não é um estado civil. Né? Mãe não é estado civil. E quando é um número altíssimo, se não... que os números mentem muitas vezes, mas se não, eu diria que na prática, talvez a maior parte dos lares brasileiros sejam mesmo levados por mulheres de diferentes gerações, avós, tias, mães. E no caso, por exemplo, da divulgação de imagens, de fotos e vídeos, que é um dos temas do meu doutorado, a gente teve há 4 anos desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas, do Estado de Minas, que decidiram que a mulher teve essas imagens divulgadas pelo ex-namorado. Na primeira instância, né, o primeiro juiz ela entrou com causa por danos morais. Então, isso é um pouco muda muito a lei de hoje, porque agora você não precisa mais ir atrás de um advogado privado, pagar por ele, agora é o Ministério Público que te representa, isso é muito importante, porque nem todo mundo tem dinheiro, na verdade, quase ninguém tem dinheiro para pagar advogado, para ir atrás, por processo de injúria, difamação e danos morais. E essa mulher pôde, e ela ouviu uma sentença que condenou o cara e deu como uma multa, né, no caso, ela receberia R$100 mil, pelos danos que ela sofreu. E aí o cara recorreu, foi para a segunda instância, Tribunal de Justiça, onde os desembargadores entenderam que sim, ele era culpado, mas diminuíram o valor de R$100 mil para R$5 mil, porque se é um dano à honra, e uma mulher que se permite ser fotografada e filmada daquele jeito, não tem muita honra a ser, né, restituída. Então, o valor seria diminuído. Isso não foi na década de 40, isso foi há 4 anos. Então, a gente ainda está lidando com o judiciário, com professores, com colegas, né? Porque parece que é só o velhinho que fala isso. Não é, os meus primos de 20 anos ainda falam, mas as mulheres têm que se dar o direito. Não, queridos, os direitos são nossos quando nascemos cidadãs brasileiras. Não temos que se dar a nada, eles já são nossos. Você que não tem o direito de violá-los. Então, não é passado. E vocês querem abrir para debate? Porque senão a gente fica aqui. Alguém quer fazer pergunta? Bom, primeiro só queria dar um depoimento, né? Eu também fui aluno da USP e estudei aqui nos anos 90, nas ciências sociais, e não havia nenhuma matéria de gênero, né? E era uma questão, apesar de ser homem, né? Eu entendia que era esquisito chamar a mulher de gostosa ou participar de rodas de homens que falavam assim das colegas, né? Então, de alguma maneira, de uma maneira muito parca, né? Eu, alguns outros colegas, tentávamos uma conduta um pouco diferente. E logo em seguida eu virei professor e durante toda a minha carreira de professor, eu dei muitas aulas de gênero totalmente legítimas, né? Sem absolutamente nenhuma literatura ou qualquer referência, a não ser, né, os clássicos textos, né? Simone, enfim, né? Mas sempre muito parco, muito infantil. E é muito legal observar o que vem acontecendo nos últimos, principalmente nos últimos 10 anos. Né? Vou colocar como marco a matéria da Elo, que eu tive o prazer de voltar à faculdade e fazer. E só é muito importante dizer isso publicamente, Elo. Eu me senti completo como cientista social depois que eu fiz sua matéria. É porque era horrível entender que existia todo esse campo de estudo
e que a gente não tinha qualquer referência a respeito, né? E aí ver que 10 anos depois disso, né, a gente tem todo um movimento e toda uma militância e a internet e essa coisa toda das mulheres na política contra o Bolsonaro, olhando do lado do opressor, né, da minha condição de homem, etc. É muito, muito emocionante ver a sociedade se transformar dessa forma. Porque isso é uma mudança social profunda. A gente está entrando numa nova era. Essa que é a verdade. E aquela era de solidão ou de eco a qualquer homem ou mulher que tentasse, de alguma maneira, né, lutar de alguma forma, por mais simples que fosse, né? Você tem os movimentos, as sufragetes, etc., né? O, o movimento feminista nos anos 60 e 70, mas isso escapava do dia a dia, né, de qualquer pessoa. Então, já é muito legal estar aqui e ver tudo isso está acontecendo. E o seu filme é maravilhoso, educa, ensina e faz refletir, né? Enfim. Mas a minha pergunta, na verdade, é, é sobre as consequências, né? Uma vez que esse filme foi colocado, né? Quais são as reações que você vem experimentando desde que você colocou esse filme no ar e imagino que você deva ter participado de outros debates, que você já teve eu queria entender um pouco como que é a reação, né? Como é que você está sentindo a reação do filme, masculina, feminina, enfim, em todos os lugares. Bom, então vou. Talvez, mas se a gente quiser fazer mais alguma agora, quer falar? Tá bom, vou responder então rapidinho. É muito legal ouvir esse feedback. Na verdade, assim, eu sinto, depois de muitos debates, eu sinto que eu estou um pouco ansiosa, esperando soluções. Essa é a verdade, assim. Então, eu sinto que eu botei um negócio no mundo e que agora eu estou esperando, assim, sabe? E agora? E tenho visto coisas muito, muito bacanas acontecer. Eu acho que esse debate hoje é muito importante. Ter, enfim, sei lá, Luísa, Bia, Vero, pessoas que estão pesquisando isso, se debruçando e também vendo os reflexos, né, do que a gente tem feito é fundamental. Da reação, a gente tem ido muito para escolas também, então a gente teve mais de 200 sessões que aconteceram. E a gente já pode dizer que em todos os estados, mais o Distrito Federal. Então, assim, isso é uma grande coisa de assim que para mim já é uma resposta muito legal, assim, muito importante e positiva. E o que a gente vê dos debates, assim, os homens, que eu vou falar especificamente, que estão no debate, têm feito reflexões muito interessantes, têm falado muito da perspectiva, assim, tem muitas mulheres, mães também, que têm levado seus filhos e companheiros para as sessões, isso é fundamental, então eu super saio daqui falando, se vocês forem ver, ouvirem Chega de Fio de novo, levem seus amigos. E os debates são, eu já ouvi coisas desde um cara que falou, minha namorada me trouxe aqui e eu não queria vir e tal, mas está sendo muito importante porque eu entendi coisas que a gente tem conversado há muito tempo e que até hoje, assim, eu via que ela tentava falar e não entrava, assim. Para mim isso é um grande, assim, sabe, é muito importante ouvir isso e principalmente que a namorada também estava muito aliviada. Então, eu sinto isso, assim, é muito, como o Elo falou, assim, uma ferramenta audiovisual tem outras potências que a gente ainda está estudando também enquanto ferramenta, mas que ao mesmo tempo a gente sabe de muitas histórias de filme que estão se tornando meio que na teoria da mudança mesmo, assim, o quanto uma causa consegue ser levantada por um filme. Tem muitos movimentos sociais que surgem de documentários, que enfim, a gente pesquisando depois da história do filme, a gente descobriu que tem vários movimentos que se inspiraram em filmes, então que legal, assim, que isso é possível.
E tentando entender também o quanto uma causa reúne pessoas, porque eu acho que enquanto o movimento, sei lá, não só como ativista, mas como uma pessoa que trabalha com isso também profissional nesse tema, às vezes é muito difícil reunir pessoas e falar sobre. E eu acho que a potência dele como ferramenta em si é justamente essa, assim, é uma causa que de fato é comum e que faz com que a gente se reúna para promover mais mudanças e mais soluções. E eu, assim, continuo ansiosa. Hoje, essa lei, por exemplo, para mim, é de fato, assim, dá um pouco mais de alívio. Mas em todo espaço que eu vou, assim, a pergunta que eu tenho trazido e busco do público é, ok, e agora? O que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer? O que cada um pode fazer, mas o que a gente pode fazer juntas, sabe? E é isso, assim. Agora tem outros grupos de homens que estão surgindo, a gente tem levado para a escola, para universidades, e esse é meio que o rumo que está tomando. E também, para finalizar, assim, quando a gente pensou nos homens, a gente não pensou muito numa coisa de direito de resposta. A gente pensou, tem muitos homens perguntando o que a gente pode fazer. A gente falou, olha, tem várias coisas. Então, a gente dá várias mensagens subliminares e diretas, do tipo, ó, se reúnam, façam conversas, vocês escutem, tenham uma escuta ativa, qualificada, levem para os seus filhos, olhem para vocês também, que tipo de mudança você pode promover, que tipo de papel, talvez de estereótipo, você está fazendo que está te fazendo mal, que está fazendo mal para as mulheres, como você pode se transformar, não só na esfera individual, mas como você pode influenciar outros homens. E é meio nessa perspectiva de espalhar a palavra mesmo, assim, que a gente está atuando. O filme tá. A Bia já super. O filme está na Taturana Mob, então www.taturana, MOBI, de mobilização.com.br. Então, qualquer pessoa que esteja aqui e quiser fazer uma sessão pública, pode ser na sua casa, 3 pessoas, de graça já é uma sessão pública. E usem, compartilhem, o filme é de vocês. Que teve muita reação negativa de quem não viu o filme, o que é muito curioso. A gente foi parar na página do Alexandre Frota, por exemplo. Depois ele apagou, mas assim, foi a reação que teve mais onda, porque ele falou: "Ah, mas as mulheres aí estão, sei lá, até parece que eu vou chavecar". Foi a mesma reação que o Bolsonaro teve em relação, né, a Maria do Rosário, de dizer: "Ah, mas você não merece ser estuprada. Será que eu ia não falando desqualificando a questão da mulher trans, desqualificando a questão das mulheres gordas que estão presentes no filme, desqualificando, enfim, é aquela autoestima maravilhosa que o cara tem, né, de dizer o que é bom, o que é ruim, enfim, e até parece, enfim. E eu acho que isso entra na nossa resposta do tipo, o meu desejo sexual e a minha intenção também tem que estar presente, assim, quem disse que eu tenho algum desejo, sabe? Quem disse que eu quero ter relação sexual com você, sabe? E eu acho que entra nessa coisa também da gente ir totalmente contra a questão do pudor e justamente ter uma mensagem de, olha, eu tô aqui dizendo que não é que eu não quero fio-fio, eu quero expressar minha liberdade sexual com a mesma liberdade. Enquanto a gente não tiver a mesma expressão e a mesma, né, capacidade de expressão sexual e de desejo, esse negócio está errado, assim, ele está desigual. Então, eu também luto pelo direito das mulheres expressarem seus desejos e estabelecerem relações saudáveis, né, sexuais no espaço público, ou em casa, enfim, o que quiserem. Alguma pergunta? Oi. Tá dando pra ouvir? Eu vou meio que continuar quase na mesma linha e quase devolver a pergunta para vocês. Mas primeiro, parabenizar, né? Porque achei incrível, maravilhoso. Sobre o que você falou, eu acho que sobre tipo qual o próximo passo, né? O que a gente tá fazendo, o que a gente tem que fazer, tudo mais. Eu vou basicamente devolver a pergunta, tá? Mas é porque eu acho que essa angústia que a gente tem quando você entra muito dentro de movimentos sociais, quando você discute muito gênero, raça, qualquer coisa, essa angústia de
eu quero fazer mais, eu quero fazer grande, eu quero, tipo, atingir muita gente. Eu acho que é uma coisa, acho que quase todo mundo aqui deve compartilhar. É, uma vez ouvi uma frase que não é de ninguém importante, é tipo de alguém no Facebook, eu não sei quem é. Então, mas eu achei muito legal, que em filmes de ficção científica, essas coisas que as pessoas voltam pro passado, né? Todo mundo tem medo que se você mudar uma coisinha pequena, você vai alterar o futuro de uma forma absurda. Mas a gente nunca entende que uma pequena ação no nosso presente vai alterar o nosso futuro de uma forma absurda. Então, eu acho que, tipo, é um entendimento de que as pequenas coisas importam, as micro-revoluções importam também. Meu pai fez ciências sociais aqui na FUFELESTE também, e uma das coisas que ele falava, que ele conhecia uma menina que ela falava para todo, que na época era a época da ditadura e tudo mais, então todo mundo falava de revolução, não sei o quê, e ele falou que tinha uma menina da sala dele que nunca entrava muito nas discussões, e, e aí um dia ele foi conversar meio que com ela por quê, e ela falou, é porque eu sou um átomo de revolução. Eu revoluciono a mim e todas as pessoas à minha volta. E isso que vai repassar muito mais do que eu só esperar uma grande política pública que vai resolver alguma coisa. Porque você só esperar uma grande política pública é quase cômodo, né? É quase tipo você falar, ninguém resolve pra mim. Tá tudo só ruim. Então eu acho que assim, um debate assim já é uma micro-revolução. Se tocar uma pessoa que seja, se alterar alguma coisa, já é uma grande coisa. Então, assim, eu atualmente estou muito na vibe de qual o próximo passo. O próximo passo são as pequenas coisas que a gente consegue fazer. Não desistir das pequenas coisas, que eu acho que elas importam muito mais do que só esperar pelas grandes. Porque quem diria que um pequeno movimento ia ser passado em mais de 200 sessões por todos os estados brasileiros? Que ia chegar no Senado. Que as pessoas iam usar uma coisinha que alguém escreveu no blog uma vez para conseguir passar uma lei que vai ser super importante para a gente. Então, é entender que essas pequenas coisas que na hora a gente não vê a solução, elas na verdade impactam muito mais do que a gente pensa. E aí, que é quase uma pergunta, né, mas é quase devolvendo a pergunta, é que quando a gente está dentro da academia, a gente fica muito no teórico, né? Existe sempre essa discussão da gente ficar muito no teórico, que eu acho que é extremamente importante também, né? A gente precisa de produção de conhecimento e a gente precisa que mulheres produzam esse conhecimento, né? Mas a pergunta é, tipo, em relação à academia, e às vezes talvez até a própria USP, né? Qual seria nem que seja esse pequeno, mas qual seria o nosso próximo passo aqui, assim? Isso seria mais para as professoras, né? Mais perguntas? Depoimento também pode ser. Oi. Primeiro, eu, enquanto estava passando o filme e o debate, eu estava maquinando um jeito de te pedir, de alguma forma, com alguma possibilidade de exibir o filme num coletivo que eu faço parte, que é o Cursinho Livre da Sé, e a gente, esse ano está muito forte no sentido das nossas formações, dos debates que a gente tem, e e as questões de gênero estão na pauta praticamente todos os meses. Inclusive, na última reunião a gente discutiu masculinidade. E foi engraçado porque só tinha eu e mais outro cara. Entre todos os homens que fazem parte. E era engraçado também como eu e ele, depois conversando, a gente estava acuado em falar com tanta mulher assim. Como se a gente tivesse com medo de ser malhado ali e tal. E expondo nossas questões e tudo mais. E daí, na verdade, acho que eu peguei o microfone para te pedir para deixar mais claro como passar esse filme que eu perdi. E parabéns. Depoimento, só um minutinho. Pode, mas tá. Eu só queria falar que, Amanda, que quando eu compartilhei o crowdfunding, né, o financiamento coletivo na minha página, falou uma coisa super legal, assim, bem positiva,
que foi a resposta de uma pessoa que eu não imaginava nem um pouco, assim, que queria me dar dinheiro para eu doar, e era meu pai. Ele falava: olha, achei muito legal que você está publicando isso, porque quando eu não te deixava sair, quando mais jovem, tinha a ver com isso, tinha a ver com esse medo e tal. E aí eu achei muito estranho, porque eu briguei muito com ele, né, do tratamento diferente que ele dava a mim e ao meu irmão, e essas coisas, mas eu percebi que a partir daquele momento ele se abriu para conversar sobre isso, assim, e foi legal porque eu consegui falar para ele: meu, você viu quantas coisas estranhas você fez e erradas você fez nesse sentido, tipo, machistas, né? E ele falou: caramba, sério? Depois de muitos anos brigando. Mas acho que é isso, quando se dá um nome a uma coisa e se coloca no lugar público, eu acho que toma amplitudes muito legais. Parabéns a você, Juliana, outra diretora. Fernanda. Ah, sim. Amanda e Fernanda. Tá bom, obrigada. Mais alguém? Aqui, ó. Eu assisti o término de uma semana de teatro aqui na USP e no último dia apresentou-se o TUSP, Teatro USP, uma peça interessante chamada Demônios. Demônios. Mais ou menos 15 rapazes sem roupa, tendo ataques o tempo todo, uma música muito esquisita. E esses rapazes, beijos na boca, masturbação, aqui, na USP. Achei meio estranho isso, né? Eu, inclusive, perguntei para o rapaz lá da secretaria se teve a peça Demônios, se não iria ter a peça Demônias. Aí ele falou: não, com esse diretor que tem aí não vai ter. Tá bom, muito obrigado. Até logo, por pôr o assunto em discussão. Os rapazes numa situação de homossexualismo. Pelado, todos eles. Eu, sinceramente, não sei. Alguém assistiu aqui essa peça? Demônios? Alguém assistiu? Não. Vamos lá. Eu vou começar pela pergunta da colega. Vou só fazer um comentário. Eu sou historiadora, eu estudo crimes sexuais no Império Romano, na verdade, na República, no início do Império Romano, no surgimento digamos assim, na formação, né, do direito romano. E aí tem a categoria jurídica da mulher honesta, né, que a gente entende como mulher honesta, mas é a matrona romana. E tem a categoria da prostituta, são categorias jurídicas. E as mulheres elas têm que se encaixar em uma dessas categorias, não existe. E aí tem na compilação das leis que a gente tem, que chegaram até nós, do direito romano, tem um comentário do jurista, né, que a lei só protege a mulher desde que ela seja casada. Então, tem o direito romano já é pensado assim, para a exclusão da prostituta e para categorizar essas mulheres. E esse referencial, né, de categoria, eu acho que ele está muito ainda presente culturalmente na nossa sociedade. As mulheres o tempo todo são categorizadas como prostituta, como mulheres honestas, uma coisa que permeia muito. E eu ando pensando muito sobre isso, como que isso está em todos os níveis. E as feministas são muito rotuladas como vadias, né? Principalmente depois da Marcha das Vadias, que veio para quebrar essa categorização. Fala, não, somos todas vadias, não tem isso. Não tem mais essa dicotomia de mulher honesta e prostituta. Mas, então eu queria só fazer esse comentário. Eu acho que entender essa questão da categorização e de como as mulheres estão rejeitando isso é muito, muito positivo.
E parabéns pelo documentário. Tudo bem? Eu fiquei, assim, várias coisas cruzam a cabeça da gente, e é legal falar porque vai falar de alguma maneira, vai falar aqui ou vai falar pelos cantos, de alguma maneira vai ser, assim, eu vou buscar essas conversas aqui ou em outros lugares, porque assim é um espaço também de educação. Quer dizer, entrar no filme, assistir o filme, já é um espaço de desconstrução, né? Porque cada um aqui tem uma trajetória diferente, familiar, na relação com o pai, na relação com a mãe, na relação com o entorno. Então eu fiz uma série de anotações aqui, peguei papel emprestado, caneta emprestada, fui puxar embora sem colocar pelo menos alguma coisa disso aqui. Porque assim, é uma das primeiras coisas, assim, é uma produção audiovisual que é diferente do Tropa de Elite, por exemplo. Ela trabalha com uma outra ideia que é do crowdfunding, né? Do levantar grana, né? E assim, se as pessoas colaboram com grana, é porque não só é uma vontade, mas é uma necessidade. Então, assim, essa questão da urgência, eu acho que essa chave ela pode ajudar a tentar estabelecer uma conversa, principalmente quando você tem no sábado essa camarada aqui também me avisou, eu nem sabia que ia ser nesse sábado, eu tava, né, o contra o inonimável, enfim. Mas é essa questão da urgência. Então, assim, acho que é uma das coisas que se um filme desse chega a ter uma produção, é porque não é só uma vontade, mas é uma necessidade. Existe também uma urgência aí também. Então, eu acho que eu fiquei pensando nessas coisas, assim. E eu gostaria que, assim, por exemplo, se colocar, por exemplo, que se a gente tivesse... É porque, assim, quando a questão... Eu vou ter que fazer essa volta, porque quando a gente vai para a questão que o direito penal ele é a última instância, quando vai para essa questão do direito, quer dizer, uma coisa é uma pessoa que trabalha com antropologia e também até ele me explicou o que é um cosplay eu não sabia essa gíria, eu fiquei aqui perturbando o Steven de advocacia, enquanto advogado. E assim, o direito, pelo menos nesse país, ele está no mínimo sob júdice, assim, né? Então, quando a gente começa a entrar nesse campo, nessa seara do direito, já fica uma situação assim, por exemplo, quando você 13.718, né? Quer dizer, uma das primeiras coisas, assim, tem lei que pega, lei que não pega. O que vai fazer pegar? Vai fazer pegar coisas como esse movimento no sábado, né? Coisas como esse bate-papo, coisas como esses encontros, né? E quem também se disponibilizar para isso, para vir para esse diálogo, para pelo menos assistir o filme, né? E tentar colocar algumas coisas, né? Então, por exemplo, eu já ouvi poetas falando isso, que o sexo ele é agressivo, porque assim, quando a gente começa uma batalha de palavras, é diferente, porque no falar, é na linguagem, né? A gente, enfim, cresce com trajetórias diferentes, com pais, mães, ambientes diferentes, e é na linguagem que vai se estabelecendo coisas. Por exemplo, se dar o direito, e aí vai colocar que não, que eu já nasço com esse direito. Mas eu posso colocar também que os direitos são conquistados, né? Enfim, se você começar numa batalha de palavras, a gente, por exemplo, a palavra estuprador,
ela é muito forte no mundo criminal. Ela é muito forte no mundo... quando você entra para trás das grades, é diferente. Né? Então, quer dizer, tipificar alguém como estuprador é um terreno minimamente delicado. Vamos concluir para ir para a pergunta? É. Pra gente poder... Então, assim, eu estou assim, fazendo várias respirações e várias pausas, porque, basicamente, a gente está lidando também, não só com a vida das mulheres, como com a vida dos homens. E aí eu fiquei pensando uma questão, assim, por exemplo, quando você tem a relação do homem para homem, quando você vai para o mundo do teatro e um diretor assedia um homem. Isso também é uma questão. Né? E aí você... talvez eu esteja me estendendo demais, mas eu acho que é isso que eu gostaria de perguntar. Assim, quando a gente fala que o direito penal é a última instância, numa sociedade que prisma, que dá essa questão toda de que as coisas precisam ser rápidas, as coisas precisam ser, sabe? Será que a gente está realmente assim tomando assim os cuidados assim na relação de que a gente, talvez o que a gente esteja buscando é um complexo de igualdade, e que igualdade é sempre muito complexo, muito difícil de se construir. Enfim, é isso. Bom, vou tentar fazer alguns comentários, depois passar. Né? Começando aqui pelo que fazer na USP, por exemplo. Né? Eu acho que, assim, gente, essas coisas são todas processos, né, que vão acontecendo, enfim, né, que a gente vai fazendo sem saber exatamente o que vai acontecer, que efeito vai ter e como, né, vai ser isso, enfim. Eu acho que de algum jeito tem coisas já começadas que elas vão continuar, elas vão ter que continuar. Então, na USP, por exemplo, eu acho que a gente tem um movimento, a gente está questionando, está aí para sair. A gente conseguiu, na Rede Não Cala, pedir uma mudança de regimento. O Zago foi lá, botou uma comissão que a gente não sabe o que está fazendo, vai sair um novo regimento e provavelmente a gente vai ter que brigar para melhorar isso. Né? Então, quer dizer, a gente vai ter que continuar na luta com muitas questões. Eu acho que o tema é amplo, mas eu acho que, assim, exatamente, talvez a sua dificuldade de construir a pergunta também tem um pouco assim, exatamente porque o que provoca, né, o Chega de Fio-Fio, a discussão sobre assédio, o que provoca esse feminismo recente, barará, é que provoca da gente ter que mudar aquilo que era muito naturalizado. Então, isso é complexo. Eram coisas que passavam batido. Não é que elas não fossem complicadas antes, mas elas não eram problematizadas desse jeito. Então, elas passavam batido, né? Embora as pessoas sentissem como violência, não se falava sobre isso. Né? O seu filme também mostra uma coisa que é interessante, que aparece muito na pesquisa, é como você escorrega do assédio para o estupro. A Globo está fazendo agora esse seriado sobre o inspirado, no caso da Abdelmaci, chama Assédio. Mas o Abdelmaci foi condenado por estupro, né? Por violência sexual. Né? Então, a gente também tem uma questão complexa, que é a questão do consentimento. Né? É assédio porque não é consentido. Se fosse consentido, era uma paquera, não era um assédio. Não é? Se for uma relação recíproca, é outra coisa. Não é? E também não quero, com isso, fazer uma coisa contra o sexo. O sexo é bom, gente, eu adoro, viu? Eu continuo adorando. Tá? O que a gente não quer é essa coisa que não é consentida. E aí é violência. Né? O que eu não quero não é caretice, não é que não pode o sexo, não é que não pode, né? Os demônios podem ser do bem, mas enfim. O que eu acho que é interessante pensar um pouco, né? É que também, e acho que isso aparece um pouco no filme, mas acho que isso está acontecendo muito aqui também na universidade, é que quando a gente fala nessa coisa da violência de gênero, da desigualdade e tal, a gente está falando, claro, de uma desigualdade entre homens e mulheres, mas não só disso. A gente está falando que esses padrões de feminilidade, de masculinidade,
são ruins para as mulheres e são muitas vezes ruins para os homens. Porque também os homens é difícil se encaixar num padrão de masculinidade, ser o homem perfeito, o homem hegemônico. Para os homens também é difícil. Aquela coisa do menino que não joga futebol na escola. E, invariavelmente, né, vira um bullying de que ele é um viadinho, porque ele não joga futebol. Né? O padrão de masculinidade ele também é duro para o cara que não está. E é muito difícil ter gente que está no padrão hegemônico. A mulher perfeita, a feminilidade perfeita e a masculinidade perfeita são padrões que existem para nos torturar. Mas não existem pessoas que conseguem chegar lá. Né? E uma das coisas que eu estava discutindo hoje sobre violência é exatamente assim. Os homens se tornam violentos porque eles não conseguem chegar nesse padrão de masculinidade. Muitas vezes a violência dos homens contra as mulheres é uma violência de alguém que está se sentindo fragilizado, de que está se sentindo ameaçado. A violência contra as mulheres, no caso de violência doméstica, acontece muito isso. O cara fica violento quando a mulher enfrenta ele, porque se ela abaixa a cabeça e obedece, ele não precisa usar violência. Né? Ele fica violento porque ele se sente ameaçado. De algum jeito. E parece que a masculinidade é frágil, viu, gente? Ela é muito frágil. Qualquer coisa ameaça a masculinidade. É um porra, deve ser horrível. Enfim. Mas também tem uma outra coisa. Então, quer dizer, falar de assédio, isso aparece muito no grupo masculino aqui, né, no filme. É também falar um pouco desse padrão de masculinidade que os caras têm que agir como se eles fossem eternamente predadores. Né? Então, enfim, não é meio, né, uma armadilha, assim. Mas eu acho que é muito interessante isso, é isso que a gente está fazendo, né, mexendo nessas estruturas, mexendo nessas certezas. E uma coisa que eu acho que é muito típica do movimento feminista, seja qual feminismo for, né, os diferentes feminismos, né, etc. Mas que é uma coisa muito interessante, comparando, às vezes, com outros movimentos sociais, talvez o LGBT seja o mais parecido nesse sentido. O feminismo é o que mexe mais com a vida cotidiana da gente. Porque quando você começa a questionar alguma coisa como feminista, toda a sua vida cotidiana entra em crise. Porque você revê sua relação com seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com o seu marido, com o seu companheiro, com o ex-namorado. Né? Tudo isso entra em crise, porque você começa a perceber. Então, é complexo mesmo. Né? É também a pequena revolução que vai acontecendo todo dia. Né? Então, a partir desse momento, você começa, né, a cobrar, quer dizer, a exigir muito mais, né, de quem está do teu lado também. Né? Então, muda muito o cotidiano da gente. Né? Agora, ao mesmo tempo que eu acho que é interessante para pensar, é que isso não essa mudança de cotidiano não é só melhor para a gente mulheres vão ganhando mais espaço, vão questionando os nossos espaços, as nossas possibilidades, enfim, e se tem bastante mulher, mas as mulheres também querem chegar na presidência, etc. e tal, não é? Mas que sair desses padrões, dessas caixinhas de gênero que são opressivas para as mulheres é também permitir que os homens chorem, permitir que os homens falem do seu sofrimento, da desigualdade, entre eles também, não é? Quer dizer, a gente tem que permitir abrir essas caixinhas também, né? Porque elas não são, né? Elas não são só opressivas para quem, né, é mulher, enfim. Acho que é isso. Então, como é seu nome mesmo? Bárbara. A sua pergunta é muito legal, né? O que fazer? Né? A pergunta do Lenin. Aí você mencionou um anônimo no Facebook, né, que falou eu sou cientista social aqui da casa, sou mais cuidadosa com a palavra revolução. Mas um homem muito controverso, mais famoso, né, escreveu que, né, nós fazemos a história, a gente não necessariamente faz a história do jeito que a gente quer, mas a gente a faz. Karl Marx. Eu acho que uma das coisas que, quando a gente é jovem, começa a militar, sobretudo nessa militância identitária, que ela é menos estruturada, é um desejo louco de mudanças rápidas, uma sensação de que a gente está com pressa e que se não acontecer, tudo vai acabar. E, uma vez eu organizei uma roda de conversa de alunos do segundo segmento do Fundamental, alunos e alunas, e uma menina de 14 anos, ela estava debatendo se meninos podiam ou não ser feministas, e ela falou muito, muito aguerrida, mas eu sempre militei assim. E ela tinha 14 anos. E eu entendi o que ela quis dizer, eu não estou desqualificando ela, não.
Mas a gente, quando eu entrei na faculdade, eu também me parecia... A gente, às vezes, quer inventar a roda. Eu acho que uma coisa importante, falo como cientista social, é estudar história. É muito importante e, às vezes, a gente esquece. O feminismo existe, tem mulher falando que, olha, a gente não está sendo tratado como igual aqui desde antes da Revolução Francesa. Desde a Revolução Francesa, desde o Império Romano. Olha lá, quero o seu trabalho, quero dialogar, vamos dialogar, entendeu? As demandas, as pautas, as vontades e as organizações, elas estão aí. No movimento estudantil isso é claro, porque eu que estou aqui na USP há um tempo relativo, às vezes eu falo, mas de novo isso, mas eu esqueço que são pessoas novas, que aquelas já se formaram e já foram embora, porque a categoria estudante é uma categoria transitória, né? É o único movimento social que você se forma. Né? Eu não me formo do feminismo nunca, mas você se forma estudante, você não é mais, aí você vira, sei lá, sindicalista, ou você vai virar alguém que vai cagar para qualquer militância. Mas, enfim, então é muito importante a gente olhar para tudo que foi feito. Por exemplo, quando eu entrei na FEFELESH, eu entrei numa rebarba de uma greve que tinha acontecido em 2002, e hoje ninguém na USP sabe, na FEFELESH, foi uma greve importantíssima comandada pelos estudantes, e que a maior parte dos professores que dá aula lá, e cujo uma das lideranças está aqui, e a maior parte dos professores que me deu aula foi contratado por causa desse bando de aluno que fez conta, matemática, que foi lá e falou, olha, tem tanto na letras, faltam tantos professores para tantos, e fez documentos com estatística. Pô, a gente é das sociais, cara, fazer estatística é difícil. A gente foi lá, a comissão de números, sabe? Hoje a gente tem, o Stevens é cineasta, mas a gente tem a Maria Carlotto, que é professora no FABC, socióloga política, ela foi da comissão de números da FEFELESH, ela hoje comenta as eleições no canal da revista Fórum com o Rovai, por exemplo, é uma pessoa importantíssima. Então, a gente entender que muita gente já estava pensando nas coisas que a gente está pensando, às vezes com outros nomes, mas antes da gente é fundamental. Então, conversar com as pessoas mais velhas, estudar a história, é uma das coisas. E aí, isso que você falou da pequena revolução, eu acho que é a teoria do caos, é matemática, né? Devia ter mais matemático aqui, que é a coisa do efeito borboleta, né? Da mudança no momento que causa um impacto. É matemática. Matemática é lindíssima, gente. Tinha que ter mais matemáticos envolvidos aqui nesse debate com a gente de gênero. Porque eu penso muito no movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, né? Pensa e aí, embora a revolução tenha sim um caráter mais coletivo, mais de organização de grupo, pensa no papel da Rosa Parks a se recusar a levantar do ônibus. Pensa no papel do Martin Luther King a organizar aquela galera para atravessar a ponte em Selma, no Alabama. O movimento pelos direitos civis da população negra nos Estados Unidos, ela mostrou a importância da desobediência civil, que é uma coisa que a gente discute muito pouco, e tem vários textos interessantes sobre isso. A importância de que um sujeito, ou poucos sujeitos organizados podem fazer, e um efeito em cascata que isso pode ter. E influencia enormemente o movimento feminista dos Estados Unidos da década de 60 e 70, cujo slogan é o privado é público, que é um pouco complementando o que a Elô disse. É exatamente isso que você disse. De certa forma, estendendo a minha noção de revolução, nós somos microcélulas revolucionárias quando a gente questiona a norma, a gente questiona o que é naturalizado, a gente questiona o que é nos dado pronto, a gente está causando pequenas mudanças. É lógico, quanto mais a gente se organiza, maior a mudança, né? Talvez. Não posso afirmar, mas eu acredito que sim. O privado é público é importante porque se redefine com o movimento feminista americano nos anos 60 a noção de política. Política não é o Estado, política não são só as leis, políticas não é só o macro. Políticas são as relações de poder. Isso vai ter impactos práticos, impactos teórico-filosóficos, a produção do Michel Foucault, o pós-estruturalismo, tudo que vai acontecendo, mostrando que a gente está em relações de poder o tempo inteiro, né? Desde do filho com a mãe, da criança que se joga no chão porque não quer fazer alguma coisa, né? Que é a criança aprendendo que é o poder.
né? Você está ali, pá, impondo a sua vontade. Aí vem o Estado, sua mãe, e pega você e arrasta, falando, não, você não tem esse poder de se jogar no shopping para comprar o Power Ranger, né? Então, são pequenos exercícios de poder. Aliás, tem um curta, falando em audiovisual, tem um curta chamado A Mãe Estado, que está naquele portal Curta Brasil BR, é um curta dos anos 60, da época da ditadura, de animação, que é uma mão que representa o Estado, e criando o cidadão, educando, punindo, tirando o direito, como você bem disse. A gente nasce com direitos, a gente coloca mais direitos, a gente perde direitos. Isso é muito importante, direitos não tão garantidos, a gente pode perdê-los. E a gente tem que estar atento, é preciso estar atento e forte o tempo inteiro. Então, sem dúvida, os feminismos, eles têm um impacto importantíssimo até na própria teoria política, da ciência política e da teoria geral do Estado, né? E da filosofia política. O que é poder, né? E o que fazer, então? A gente pode se inspirar por essas pessoas incríveis, estudando história, aprendendo com essas pessoas incríveis que resistiram, com as sufragistas, com o pessoal do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, com as feministas dos anos 60, com o pessoal que lutou contra a ditadura no Brasil, com os nossos colegas do movimento estudantil que garantissem que a gente tivesse professores na FEFELESH, e com o olho no presente e no futuro, porque é uma coisa importante que tem a ver com o filme, tem a ver com a militância de hoje, a internet, as redes sociais. A gente tem visto que é ambivalente. Ela pode ser usada para o mal. Eu não gosto de fake news, porque fake news sempre teve. Na verdade, o que não é fake news, considerando quem são os donos dos meios de comunicação, né, gente? A Globo é um fake news, cara. Pelo amor de Deus, né? Aí fake news no grupo do WhatsApp. Gente, a eleição de 89 foi definida por fake news, que foi manipulação do debate, um dia antes. Botaram glicerina no colo para ele parecer suado. O Boni já admitiu isso na biografia dele. Não é nem apócrifo, é verdade. Ele disse. Então, assim, olhando para trás, reconhecendo os grandes nomes, mulheres e homens incríveis, e olhando para a gente, também sabendo da nossa força. E na universidade, sobretudo, não perder de vista tudo que já foi feito na universidade antes. Porque é muito fácil na universidade tentar inventar a roda. E aí vamos conversar com quem já se formou, vamos trazer quem já fez outras greves, quem já fez outros coletivos, quem já fez outros movimentos. Porque não adianta nada também a gente ter a lei penal e o regimento da USP continuar esquisito, e aí o cara, às vezes, pode até ser condenado, mas continua fazendo aula com a menina que ele estuprou, porque a USP não expulsa. Porque o regimento nem permite abrir como é o nome? Uma sindicância, essas sindicâncias esquisitíssimas que a USP faz, né? E também lutar por diretas para reitor, pelo amor de deuses, que a gente não continue refém de reitores. Né? A gente viu agora esse caso, como antropólogo, acho importante falar, esse caso terrível, essa perda irreparável e mensurável do Museu Nacional. E a gente viu a diferença que faz ter um reitor eleito pela comunidade acadêmica. O reitor da UFRJ é eleito pela comunidade acadêmica. Na noite do incêndio, ele estava lá, tacando água, com um balde. Né? Não é perfeito, mas é um reitor eleito. Eleito pela comunidade acadêmica. Né? E por que a gente aqui na USP, que se pretende a maior, melhor, mais progressista, internacional, universidade da América Latina, a gente tem que aceitar um reitor imposto pelo governador. E, aliás, nossos governos do Estado, nos últimos 20 anos, 25 anos, né? Alternância de poder, cadê? Então, assim, eu acho que é isso. É a gente estudar, lembrar, pensar para frente, não esmorecer, mas a minha mensagem é essa. Aprendemos com quem já fez. Nos inspiremos nessas pessoas que foram presas, que apanharam e que tiveram sanções, mas elas conseguiram nos dar a voz que a gente tem hoje. Eu só agradeço, de verdade, eu me sinto muito representada e, enfim, mais do que isso, pelas falas
da Elô, da Bia. Agradeço muito a Verônica, que está mobilizando esse evento desde o início, então, que queria trazer desde o início esse evento para cá. Então, muito obrigada. Gepó, Genera e Poligen, que eu devo dizer, Poligen foi uma dos maiores apoiadores no crowdfunding, então realmente deu um grandíssimo apoio para que a gente tirasse esse filme do papel. E é isso. Só para terminar, o filme está numa plataforma virtual, digital, que chama Taturana Mob, é a nossa distribuidora. Então é taturanamob.com.br. E lá você faz um cadastro super rápido, então você coloca seu nome, organização, marca o dia que você quer fazer a sessão. E aí a Taturana confirma com você direitinho o dia, ok, valeu. E aí ela manda uma semana antes o filme para você exibir. Então você consegue fazer o download, você não precisa de internet no local. E aí você pode ter uma semana para fazer o download. E aí você faz a sua sessão e você vai entrar no calendário da Taturana também, de divulgação do filme e tal. Então, espero que tenha ficado claro. E o filme também tem as informações todas, tem na página da Chega de Fio do Facebook. Então, tem uma página do Facebook. E na Think Olga também tem outras informações que a gente vai atualizando e tal. Então, muito obrigada mesmo pela disponibilidade até essa hora de vocês todas. E é isso, a gente continua à disposição. Eu queria dizer que todas inclui todos, então eu prefiro usar uma... Exato. Também é uma nova linguagem para a gente usar. Obrigada, gente. Obrigada.